Havia um monge que vivia constantemente atormentado pelo medo da solidão. No entanto, quando um evento trágico ocorreu, essa experiência lhe ensinou uma lição profunda que mudaria para sempre o curso de sua vida. Genjou cresceu em um monastério aninhado no sopé de uma majestosa montanha. Sua história começou de maneira triste, quando ainda era um bebê. Seus pais perderam a vida em um terrível acidente de carro enquanto viajavam por uma estrada sinuosa. No entanto, por um golpe do destino, Genjou emergiu como o único sobrevivente daquela tragédia. Os monges do monastério encontraram o bebê Genjou nos destroços do carro e o levaram consigo para casa. Ali, sob os cuidados amorosos dos monges, Genjou foi criado e educado nos caminhos do monastério. Genjou tinha um profundo amor pela montanha, onde o monastério estava situado, pois a beleza natural ao seu redor lhe trazia paz. No entanto, um dilema interior o consumia: o medo da solidão. Os monges acreditavam que com o tempo, esse medo se dissiparia, à medida que Genjou amadurecesse e compreendesse a importância de estar em paz consigo mesmo. No entanto, a situação apenas piorava com o tempo. O mestre Zen do monastério, em diversas ocasiões, tentou ensinar a Genjou o valor de encontrar conforto em sua própria companhia, mas Genjou era inflexível. Ele expressava seu tormento: odeio estar sozinho, sinto pavor quando estou só. Minha mente fica agitada, meu peito aperta, é como se estivesse me afogando em um oceano de desespero, gritando por socorro, mas ninguém consegue me ver nem me ouvir. Eu odeio este lugar, quero fugir, desabafava ele, com o coração pulsando como um pássaro aprisionado, ansiando desesperadamente por liberdade. Quando Genjou completou 16 anos, ele secretamente fez amizade com um garoto da aldeia chamado Jijo, filho de um caçador local. Jijo conhecia todos os cantos emocionantes da aldeia, e Genjou nunca mais se sentiu entediado quando estava com ele. Todos os dias, após concluir suas tarefas no monastério, Genjou fugia para passar tempo com Jijo. Juntos, eles se divertiam muito, e nesses momentos, Genjou encontrava uma felicidade genuína. Ao lado de Jijo, ele se sentia vivo e pleno. A amizade deles florescia a cada dia, a ponto de não conseguirem mais viver um sem o outro. Compartilharam tristezas e alegrias, conheciam profundamente os traumas do passado um do outro e acreditavam em seus futuros juntos. Tinham uma amizade profunda, uma que valia a pena proteger, uma que resistiria ao teste do tempo. Aos 27 anos, Genjou decidiu que não podia mais viver a farsa que era a sua vida. Ele se aproximou dos monges e comunicou sua decisão de partir, dizendo: vocês só me trouxeram miséria, solidão e dor. Este lugar sufoca minha alma, me faz sentir como se estivesse aprisionado. Não suporto mais. Estou partindo e juro que nunca mais voltarei, proclamou com a voz trêmula de emoção crua, suas palavras ecoando pelo monastério, enquanto lutava contra as lágrimas que ameaçavam escapar de seus olhos atormentados. Após deixar o monastério, Genjou correu o mais rápido que suas pernas poderiam carregá-lo até a casa de Jijo. Ambos planejaram deixar a aldeia e partir para a cidade, onde buscariam diversão e uma vida plena. Nesse momento, nenhum dos dois tinha ideia de que estavam prestes a cometer o maior erro de suas vidas. Na cidade, Genjou e Jijo desfrutaram de uma vida cheia de diversão. Criaram uma lista de desejos que incluía acampar, fazer trilhas, andar a cavalo, participar de festas e muito mais. Em apenas 6 meses, já haviam riscado metade dos itens da lista. Sua amizade florescia ainda mais durante esse tempo, a ponto de não conseguirem mais viver um sem o outro.
Compartilharam dores e alegrias, compreenderam os segredos do passado um do outro e acreditavam em seu futuro juntos. Tinham uma amizade profunda, uma que valia a pena proteger, uma que resistiria ao teste do tempo. Um ano depois, Genjou e Jijo decidiram realizar o último item da lista de desejos do fazer uma viagem. A jornada começou às 10 horas e às 23 horas, eles ainda estavam na estrada, rindo e cantando enquanto dirigiam. No entanto, um breve momento de distração levou a uma colisão terrível com outro carro em alta velocidade. Os pneus cantaram, o vidro se estilhaçou e o som do metal colidindo com metal ecoou na noite silenciosa enquanto o carro capotava e caía. Genjou e Jijo sentiram seus corpos queimarem com dor excruciante. Poucos segundos depois, ambos perderam a consciência. Cerca de 30 minutos depois, Genjou acordou levemente, embora estivesse sangrando na cabeça. Com dificuldade, ele encontrou o caminho para fora do carro em ruínas. O ar estava pesado com choque e incredulidade enquanto ele se arrastava para fora do veículo, segurando-se com determinação, apesar da agonia que sentia. Seus pensamentos imediatamente se voltaram para Jijo, seu amigo querido. Por favor, deixe sua opinião nos comentários e dê um like no vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para mais histórias cativantes como essa. Obrigado por assistir.